a sua formulação. Qual a assertiva correta? O conceito de Estado surge com o de polis na Grécia? B. Sua formulação original integra o direito romano? C. A definição passou a ser utilizada na Revolução Francesa? D. A primeira referência ao termo é de Maquiavel? E. A origem não pode ser identificada? Observem só, o conceito de Estado é central na teoria política. Os enunciados a seguir referem-se à sua formulação. Indique qual a assertiva correta. Nós vamos ter desde a antiguidade a menção a Estado, mas a primeira referência ao termo voltado para a tônica de território, povo e governo soberano nós vamos ter em Maquiavel. Então, não foi Maquiavel que criou o termo Estado, mas foi ele que fez a primeira referência na forma contemporânea que a gente olha, na forma de Estado, englobando aqueles elementos. No que diz respeito aos elementos constitutivos do Estado, a opção errada é... Eu vejo que eu sopesei mal essa atividade, eu forcei muito sobre os elementos constitutivos do Estado. Então, o povo deve ser entendido como uma comunidade de pessoas e é constituído por aqueles homens que o seu direito reveste da qualidade de cidadãos ou de súditos e que permanecem unidos na obediência às mesmas leis. População é um conceito jurídico e representa somente o conjunto de nacionais ou súditos residentes no território nacional. Os estrangeiros e os apátridas gozam, em termos gerais, de um estatuto jurídico distinto dos cidadãos do Estado e, em princípio, não gozam de direitos políticos. Alternativa C, com certeza, né? O território do Estado é fundamental para delimitar qual o espaço em que o Estado pode exercer o seu poder soberano. Pessoal, por que eu vou na C? Os estrangeiros apátridas gozam, em termos gerais, de um estatuto jurídico distinto dos cidadãos do Estado. A mesma Constituição que vale para nós, vale para o estrangeiro. O estrangeiro, quando está aqui no Brasil, tem direito de ir, vir, quando está legalmente, né? Mas ainda assim, qualquer que seja a situação, tem direito à saúde, enfim, tem direito à segurança. Falar que eles têm um estatuto jurídico distinto é forçado. Para Hobbes, o estado de natureza é idêntico ao estado de guerra, implica liberdade para cada um fazer o que bem lhe aprouver, faz homens livres e responsáveis pelas próprias ações, é um estado de paz, de harmonia e de assistência mútua. Questãozinha muito fácil. Pessoal, aqui nós temos duas possibilidades de resposta, uma boa e uma perfeita. Para Hobbes, o estado de natureza é idêntico ao estado de guerra. Poderia ser também, implica liberdade para cada um fazer o que bem lhe aprouver. Só que quando nós falamos é idêntico ao estado de guerra, é aquela resposta que se amolda perfeitamente à questão. Próxima questão. Aristóteles, ao definir o homem como um animal político, objetivou destacar que o homem é essencialmente um membro de instituição social, defensor de seu partido político, adepto da política liberal, eficaz funcionário público. Nem falava de política, nem falava de funcionário público, nem defensor de partido político. Quando ele falou que o homem é um animal político, ele quis dizer o quê? Que nós precisamos socializar, que nós precisamos da convivência dos nossos pares. O homem, ele nasce para a sociedade, ele nasce para o convívio na coletividade. Próxima questão, ali está. O Estado é constituído por três elementos originários necessariamente associados, sendo eles povo, território e governo. Nesse âmbito, questão ridícula, né? O povo é quem detém e exerce o poder absoluto sobre o Estado, a base territorial, território. O elemento condutor direto do Estado? Não, é um governo soberano. O espaço no qual o governo exerce a respectiva competência? Território. Então, o povo é componente humano do Estado. Essa eu acredito que foi a questão mais fácil que tivemos aqui. O Estado, para existir, necessita de alguns elementos. São eles: território, extensão de terra que está sob direção de um governo;
Povo, conjunto de habitantes de um determinado local, governo, ato ou efeito de administrar. Pessoal, sem mistério essa questão aqui também. Todos os itens estão corretos. Essa questão o Estado pode ser considerado, eu nem vou enfrentar ela. Eu deixei a resposta para vocês, mas como eu falei para vocês, eu acredito que eu estou devendo uma análise de Estado e nação, que eu pretendo corrigir nessa quarta-feira. Então, pessoal, eu quero agradecer para vocês nesse primeiro momento e dizer que a correção, espero que tenha sido satisfatória e já vou fazer um vídeo na sequência sobre povo e Estado-nação para a gente discutir na quarta-feira, depois de vocês terem visto ele. Muito obrigado pela atenção.